Olá, estudantes, bem-vindos ao nosso primeiro episódio do podcast UnoTech, dos cursos de Ciência da Computação e Sistemas de Informação da UniChapecó. Hoje temos o primeiro episódio com presenças de profissionais da área. Me chamo Sandro Silva de Oliveira, sou o atual coordenador do curso de Ciência da Computação da UniChapecó. O curso de Ciência da Computação está completando 30 anos, agora no mês de agosto, então é muita honra e a gente está aqui fazendo parte desse processo e estamos aqui para começar, então, dando as boas-vindas ao nosso primeiro convidado, o Jorge Damião Barbosa das Chagas, engenheiro de IA sênior no time da IBM, tá? Uma das maiores empresas de tecnologia do mundo. Seja bem-vindo, Jorge. Muito obrigado. Pode se apresentar. Olá a todos, meu nome é Jorge, como o professor Sandro me apresentou. Eu trabalho como engenheiro de IA no time de Client Engineering, então é um time que trabalha com os grandes clientes da IBM no Brasil e no mundo. A minha abrangência de atuação hoje é para a América Latina. Eu vou contar um pouco da minha trajetória, como eu cheguei a esse cargo de engenheiro de IA, para a gente abordar sobre o tema. Eu estava no segundo ano de engenharia da computação, fui estudar nos Estados Unidos, na Lawrence Technological University. E nesse período de estudos, eu participei de uma competição internacional, uma chamada IGVC. É uma competição de veículos autônomos, tá? De carros autônomos, que o principal objetivo é você percorrer todo um trajeto de forma autônoma. Então, o desvio de obstáculos, seja eles físicos ou em movimento, você percorrer todo um trajeto e fazer esse cálculo no menor caminho e o mais rápido possível. O nosso time conseguiu, em 2014, o 5º lugar no mundo. Nós perdemos para a Universidade da Califórnia e algumas outras, mas conseguimos o 5º lugar. Isso foi uma experiência fantástica, assim, me fez, de fato, escolher essa área como a área que eu gostaria de criar uma trajetória para a minha carreira. Nessa competição em específico, eu fui responsável pelo software de navegação e visão computacional. E a experiência me deu a possibilidade de fazer um estágio na Magna Electronics. E ela é uma das maiores empresas de autopeças, de empresas que trabalham com as grandes OEMs, que a gente chama de manufatura da indústria automobilística, né? E ali na região de Michigan, de Detroit, as grandes três, as Big Three, estão ali. Então tem Chrysler, GM e Ford. E o projeto que ela estava trabalhando de carros autônomos era com a GM, chamado Traffic Jam Assist. Eu trabalhei nesse time de engenharia avançada, onde eu aprendi muito sobre todos esses processos de carro autônomo, de automação, de sistemas de controle e também aplicação de visão computacional em escala para sistemas de carros autônomos, né? E lá atrás, Michigan já é um dos melhores estados para essa temática, tá? Um dos estados mais avançados para carros autônomos. E lá atrás, em 2014, o que a gente chamava era do ADAS, né? Automated Drive Assistance Systems. São sistemas de automação que auxiliam no processo para a chegada de um ponto A a B de forma autônoma. Não ainda, né, nessa fase de maturidade. E trocar de faixa, sistemas de controle longitudinal e lateral, você ter o automated braking automático, né, sendo de forma autônoma, e tudo isso eu aprendi. Quando eu voltei ao Brasil, eu entrei na Embraer, na equipe de arquitetura de sistemas. Fiquei lá 2 anos e pouquinho, e aí recebi uma oferta do iFood. Já estava no mestrado, já tinha começado o mestrado. E aí eu mudei para Campinas, de fato, fiquei lá há mais tempo, tá? E minha vida aconteceu, as coisas foram acontecendo. No iFood, fiquei na área de Machine Learning, né? Fui um dos primeiros contratados ali no time de Machine Learning para trabalhar num sistema de fraude deles. E aí fiquei um período também, quando eu recebi a oferta da IBM e do Itaú. Passei nas duas e escolhi a IBM. Estou lá desde então, desde 2018. Venho trabalhando como cientista e engenheiro. Bacana, Jorge. Temos aqui também o gerente de TI da UniChapecó, Lissandro. Seja bem-vindo, Lissandro. Legal, pessoal. Obrigado, professor Sandro, Guilherme também, o Jorge. Jorge, primeiro, uma
uma oportunidade ímpar de estar conversando com você, né? Esse tema aí sobre IA, né? Um tema que ele está muito latente, né? Eu vendo você contando sobre a tua trajetória, né? Formação, né? Acadêmica, né? Eu lembro que quando eu estudava, né? E o mais próximo, a gente tinha uma disciplina optativa na época na minha grade curricular, e eu optei por IA, né? E eu tinha uma expectativa muito grande, né? De saber o que é IA, o que tinha, né? Eu imaginava, vou construir um robô, né? E o máximo que eu consegui chegar próximo na época, na disciplina, e foi um trabalho que valia a nota, né? Era um software especialista, né? O meu filho tinha recém-nascido, né? E eu lembro que os grandes perrengues que a gente tinha em casa era a primeira experiência, né? Quando a criança estava com febre, o que podia ser, né? E aí eu lembro que a gente assinava um jornal, né? E tinha uma enciclopédia que ele tinha os caminhos, né? Do que pode ser. E eu peguei aquilo e transformei em um software especialista, e era o mais próximo que eu consegui chegar no mundo da IA. Trazendo, né, agora para uma trajetória de já uma experiência aí já com quase 30 anos, né, trabalhando com TI e trabalhando na área administrativa aqui da Unichapecó, a gente começa a ter uma outra realidade, que é a realidade profissional, né? A gente vendo o mundo que a gente se encaixa, né, que é desenvolvimento de sistemas, né, e aí vem várias dúvidas, né, sobre essa situação. Uma delas, né, quebrando um pouco aqui o roteiro, né, é sobre esse mundo do desenvolvimento, né. Hoje a gente tem muitas situações hoje da IA, né, gerar esses códigos prontos, né, e alguns grupos de CEOs que eu acabo circulando, existe uma inquietação muito, muito forte, né. Primeiro, pelo lado da formação profissional, né, que acaba que o próprio estudante ele acaba não, às vezes, dominando a regra do negócio, ele gera um código pronto, né, e outras possibilidades de segurança, né. Então, aproveitando você aí, como que você vê isso, né, como é que vocês enxergam isso, né, estando atuando mais fortemente na área de IA, né? Esse é um tema muito, muito denso, né? Muito complexo, mas o que eu vejo, né? A automação, ela vai atingir todos os níveis e todas as profissões, desde a medicina, o campo jurídico, desenvolvimento de software, toda a parte hoje de ciência de dados. Inclusive a gente estava no lab agora demonstrando isso. Existem software que faz a automação do processo do ciclo de vida da CRISPR-DM ali de um cientista. Desde a análise do dado, análise exploratória, criação de modelos, validação, tudo isso de forma autônoma. O que eu vejo nessa área de desenvolvimento de código, cada dia mais vão haver automações de código. Então, aquela pessoa que sabia todos os detalhes, funções, isso vai perder o sentido, né? Você saber tudo sobre a linguagem de programação. O que vai exigir do funcionário, do profissional, ele ter um domínio de controle, né? Ele tem uma linguagem onde ele tem um certo conforto, mas ele vai ser muito mais especialista no ponto de vista o que ele consegue gerar a partir do que a IA está automatizando para ele. Então, esse processo de automação vai ser cada dia mais gradativo, na geração de código principalmente. E do ponto de vista de segurança, quando a gente fala de IA generativa, desses modelos fundacionais que geram esses códigos, muito se fala principalmente de prompt injection, de filtros, do que a gente pode controlar na engenharia de software ali, para ter esses níveis de segurança, tá? Então, para a geração de texto, eu posso ter níveis de controle de segurança, para a geração de código a mesma coisa. Então, garantir que eu não tenho um código malicioso, algo que vá ser prejudicial, tá? Mas essa automação é inevitável, isso vai acontecer e vai atingir níveis maiores ainda de maturidade. Antes de eu passar para o Guilherme, né, é um assunto que renderia quase todo o podcast aqui, mas a gente lá na equipe, Sorsando, Guilherme, a gente às vezes nas rodadas de café, a gente debate sobre isso, né? Eu venho falando
alguns anos atrás, antes desse boom que a gente teve, né, principalmente de algumas soluções, né, e eu dizia que não faz muito sentido o desenvolvimento de software continuar na metodologia que a gente utilizava. A gente gastava muito tempo, né, escrevendo código, né, e eu sempre digo, os frameworks eles vão evoluir tanto, eles vão chegar num nível tão poderoso que eu acredito que a formação curricular vai mudar também. Eu sempre tento instigar, né, a galera que trabalha comigo entender do negócio. Eu acho que quando você tem um bom domínio sobre o negócio, tu vai conseguir ter acesso a algumas ou muitas ferramentas que tu vai explorá-las, né? Aquele domínio do código como se tinha antes não vai mais ser desse formato, né? Mas eu concordo contigo. Eu acho que a grande inquietação é justamente isso, é tu saber qual é uma boa ferramenta para você fazer uso dela que te dê essa segurança, que você não tenha um código malicioso ali, né, que pode prejudicar. Boa tarde a todos, meu nome é Guilherme, sou estudante do curso de Sistemas de Informação aqui pela Chapecó. Quero agradecer o Sandro pelo apoio que nós tivemos pelo podcast. Quero agradecer ao Jorge por ter vindo, ter aceito o nosso convite, e o Alessandro. Uma das perguntas que não quer calar nesse banco da inteligência artificial, que vem sendo falado muito, como já foi discutido aqui, mas o que é de fato inteligência artificial? Só geração de código? Só geração de texto? E qual é a diferença das IAs nesse momento? Claro, a disciplina de inteligência artificial, ela remonta ali à década de 40, 50, principalmente, como o Alessandro falou, de sistemas especialistas. É uma disciplina da área de computação que estuda como você consegue automatizar, aplicar algoritmos para automatizar de alguma forma ou acelerar um processo, tá? Por isso que fala inteligência artificial. E começou principalmente com sistemas especialistas que simulava como que um ser humano desempenhava uma função, uma resposta, tá? Até ali com alguns testes, né, como do Alan Turing, o teste de Turing, para validar o quanto você conseguiria ser capaz de identificar que aquilo é de fato um sistema ou um ser humano dando a resposta, né? Com cadências ali de condições e árvores de decisão para compor o resultado, né? Isso evoluiu muito, tá? Da década de 50 para cá houve uma evolução considerável. E aí a gente passa a ter, dentro dessa grande disciplina de inteligência artificial, o que a gente chama de aprendizado de máquina. Esses algoritmos já existiam muitas publicações desses algoritmos no passado, mas com o advento de poder computacional maior, né, de muitos dados, isso começou a ser cada dia mais popular, né? E esses algoritmos estatísticos, que fazem uma representação matemática do dado para gerar um modelo, eles necessariamente eles precisam de dados para serem treinados, tá? Dados históricos que fazem com que o modelo, dado uma determinada atividade, ele desempenha uma avaliação, e isso você usa para ver o progresso dessa avaliação a partir de dados históricos. Então, você usa dados históricos para treinar, tá? E aí, logo após essa evolução do machine learning, tivemos ainda mais, com recursos computacionais explodindo ali, GPU na década de 2000, os modelos de deep learning, tá? Como o nome já diz, deep são camadas de redes neurais profundas, tá? E esses algoritmos, eles têm uma complexidade matemática muito maior. Então, eles têm uma representação matemática, eles conseguem resolver problemas mais complexos. Então, eu cito alguns deles, né? Você tem rede neural para fazer predição de bolsa de valores. Você consegue estratificar ali todas as séries temporais e fazer com que você consiga determinar, um evento anterior, prever próximos eventos, né? Ou usar eventos ou condições anteriores na memória da rede para você conseguir dar a relevância do que seria o próximo valor, o próximo resultado. Imagens também, tá? Imagens geralmente são problemas complexos, então quando você faz detecção de silhueta ou segmentação semântica, você envolve vários problemas em conjunto. Você está falando de reconhecimento de objeto, detecção,
a bounding box ali de contorno, então tudo isso conjunto e combinado. Os modelos tradicionais de machine learning não são capazes de fazer isso, né? Não tem uma complexidade matemática, operações que sejam capazes. Então o Deep Learning ele vem justamente para isso. Só que aí o contraponto ele exige mais dados e mais recursos, tá? E aí, por fim, o que eu posso citar além do Machine Learning e do Deep Learning como subconjuntos da disciplina de IA é a IA generativa, tá? Que são modelos fundacionais onde você tem uma arquitetura específica de Transformer, tá? Para texto a gente chama de Large Language Models, que são os modelos de linguagem, tá? Então ele tem uma arquitetura de Transformer para prever a próxima palavra, então eles têm métodos matemáticos ali, operações para gerar esse mecanismo de atenção, tem muito particular dos LLMs, e tem os modelos de imagem também, Stable Diffusion e algumas outras arquiteturas. Tá? Mas em resumo é isso, Machine Learning, Deep Learning e a generativa. Legal. E para quem quer entrar nesse mundo de IA, nesse banco, quer mergulhar nesse mundo, como é que ele pode iniciar no mercado de trabalho? É muito importante essa pergunta, eu acho que é a pergunta que eu mais recebo. Assim, eu acho que é muito importante você começar com alguns cursos, qualificações online mesmo. Tem várias plataformas que fornecem essa qualificação, mas eu acho que é muito importante você ter uma qualificação formal. Tá? Algumas pessoas vão achar que não é necessário, isso gera uma polêmica, é um assunto que gera bastante polêmica. Mas uma formação, algo formal, uma graduação, um mestrado na área, te ajuda muito na metodologia científica. E isso é muito importante. Você vê muitos cientistas de dados fazendo mestrado, doutorado, não porque o título é exigido, mas justamente a forma de pensar, a forma de validar as coisas, gerar experimentos, isso é muito importante. Tá? Então, essa formação para a área é essencial. Certo. E uma das dúvidas mais, como é que é utilizado hoje em dia? Como está sendo utilizada a IA? E você pode dar um exemplo prático de cada uma que está sendo utilizada? Sim. Hoje a IA está em todos os lugares. A gente pode pensar que não, que é coisa do futuro, mas ela deixou de ser um assunto do futuro há muito tempo. É um assunto do presente, tá? Quando você assiste filmes, plataformas de filmes, compras, marketplace, e-commerce, você está usando IA para recomendação de produtos, recomendação de filmes, quais são segmentação de perfis, bancos usam IA o tempo todo. Né? Qual que é o cartão de crédito que vai te oferecer os benefícios ali, qual que é o perfil de investimento que você tem, entre outros, tá? Exemplo banal que eu vou citar para você. Eu estava falando de imagens de rede neural Deep Learning, você vai desbloquear o celular. Só de você usar ali o reconhecimento facial, aquilo é Deep Learning. Né? E agora a IA generativa. O tempo todo a gente usa chats inteligentes e plataformas para te dar resposta sobre algo, compor algo que você não quer fazer a pesquisa, você quer que o modelo generativo seja capaz de fazer isso por você. Né? Nesses debates, né, que a gente vê, a gente é da tecnologia, né, e naturalmente, por a gente ser da tecnologia, a gente se encanta, né, com as soluções que como você falou, né, hoje tu chega no teu trabalho, tu tem um reconhecimento facial, a porta abre, tu tem um controle de acesso, facilita a tua vida, né. Em casa você tem lá um Alexa, né? Hoje, no meio-dia, o meu cachorro acuando e a Alexa pedindo para ele se acalmar, né? Dizendo para ele. Então, assim, ela tá hoje como um grande facilitador. Ao mesmo tempo, ela também, a gente é abordado, né? Até por pessoas que são leigas no assunto e às vezes até a gente que tem um pouquinho de conhecimento tem dificuldade de explicar algumas coisas, né? Que é a questão, de novo, sobre fraudes, né? Esses dias eu estava numa roda de família, né? E uma tia minha me dizendo, olha que tem uma pessoa famosa fazendo divulgação de um produto, né? Que era um valor extremamente baixo, né? E por gerar essa confiança, né? A voz era da pessoa simulada, muito provavelmente tratada por IA, e ela vai causando essa questão ética, né? A questão de código ético, né?
como que está isso, né? A questão legislação, né? Sai um pouco do foco tecnologia, né? Mas eu acho que é importante a gente abordar isso também, porque acaba sendo uma situação hoje, a gente está passando por uma situação hoje no Rio Grande do Sul, né, das enchentes, e a gente vê muito essas questões de fraudes, né? Então, como se proteger, né? Quais são aquelas dicas básicas, né, para aquele usuário comum, para a gente poder responder, né? Quando a tia pergunta, tá, e como é que eu me protejo em relação a isso, né? Uma excelente pergunta, Alessandro. Eu tenho uma recomendação, assim, uma sumidade no Brasil no tema de Deep Learning, que é da Unicamp, o professor Anderson Silva. Ele foi meu professor de Machine Learning, hoje ele é diretor do IC, e é uma sumidade no tema que ele aborda muito sobre essa questão de realidade sintética, né? Ele tem livros e sempre está em congresso falando sobre isso. Deepfake também, que é você simular o rosto de outra pessoa, simular sinteticamente a voz para responder. Então, quando você fala da legislação, ela segue um completo descompasso, tá? Do avanço da tecnologia. Então, a evolução jurídica, a evolução de legislação, ela é muito atrasada em relação ao que a gente tem de evolução de tecnologia. Do ponto de vista de legislação, eu acredito que a gente não tem uma legislação que cubra isso, tá? Danos de você ser utilizado, usar a sua imagem em detrimento ali, ou usar a sua imagem para dar uma falsa notícia, uma falsa informação, do ponto de vista também de como você pode punir alguém que está fazendo isso, tá? Então, eu acredito que a lei ainda está muito defasada em relação a isso. Do ponto de vista de tecnologia, como eu consigo detectar e abordar, os pesquisadores têm trabalhado muito em marcações, em como eles conseguem fazer algoritmos que automatizem esse processo de detecção, tá? Agora, quando a gente fala assim, como que eu posso, né, fazer isso de uma forma mais simples, né? Os pesquisadores, o pessoal da sumidade ali, da linha de pesquisa tem trabalhado muito nisso para criar softwares automatizados. Mas no dia a dia, para a nossa tia ali que está compartilhando informação, é o básico. Não compartilhe informação se você não tem certeza, né? Se você está vendo uma coisa que é muito distante da realidade, é muito difícil de acreditar, evite publicar. Enquanto você não tem uma fonte verídica de confirmação, não faça uma publicação, não compartilhe. Nesse sentido, eu vejo assim os players, né, de redes sociais, né, a gente vê que ainda não tem uma curadoria disso, né, porque isso surge ali num stories, numa rede social e tem alguém ali famoso divulgando o produto, né, então essa pergunta foi provocativa nesse sentido, né, meio que eu já sabia a resposta, mas nada como validar, né, eu acho que ainda a gente está muito longe disso, né, de ter uma responsabilidade sobre a própria plataforma, né, de ter uma validação, né, ter uma checagem, né, até porque, como você falou, ainda a gente está longe de ter algoritmos capazes de chegar, né, num nível de confiança, de dar lá um selo, dizer, esse é um conteúdo realmente validado, né. Legal. Ainda falando sobre IA generativa, hoje jornais, mídias sociais, periódicos científicos, de fato, é um dos temas mais relevantes da atualidade. Você pode citar quais são as principais diferenças entre os modelos de IA generativa para os modelos de ML tradicional, por exemplo, um LLM em relação ao modelo de NLP, e quando eu devo usar cada um? Claro, a gente estava abordando isso no laboratório, né? A arquitetura é um dos principais diferenciais desses modelos e a forma de treinamento também, tá? Quando a gente fala dos Large Language Models para texto, né? Da arquitetura para texto, processamento de linguagem natural, sendo mais específico. Nos modelos generativos, que são os Large Language Models, você tem essa arquitetura de transformer, geralmente encoder ou decoder, mas eles podem ter também variações, pode ser decoder only ou encoder only. Mas, em resumo, quando a gente fala dessas arquiteturas e formas de processamento, ele tem o que a gente chama de mecanismo de atenção. Ele automaticamente determina ali o que seria um contexto a partir da frase, da query, do que você está enviando. E ali ele tem operações matemáticas internas nesse transformer, para ele gerar no final na camada de saída de softmax o que seria a próxima palavra. Tá?
E ele é treinado, além do ponto de vista de arquitetura, que a gente está falando dos detalhes de arquitetura, a forma como esses modelos de Large Language Models são treinados é completamente diferente. Eles são treinados com bilhões ou trilhões de informações, terabytes de informações, tá? Esses modelos são muito grandes de natureza, então a gente está falando também de modelos de bilhões de parâmetros, treinados de forma não supervisionada com muitos dados, de forma genérica, para que ele seja capaz de desempenhar as mais tarefas possíveis, tá? E aí, o que vai determinar a resposta, o resultado, é como você constrói o prompt. Você passa a instrução do prompt. Nos modelos de NLP tradicionais, não. Você vai ter um conjunto menor de dados, a arquitetura deles também é de natureza diferente, né? O BERT ou outros são de arquiteturas um pouco diferentes dos Transformers, e também tem o fato de que você tem a forma de treinamento é diferente, tá? Então você vai ter um modelo que vai desempenhar uma única tarefa. Então você vai ter um modelo para sumarização, um modelo para extração de entidades, um modelo para classificação e aí por diante, tá? Então essas são as principais diferenças que eu consigo abordar aqui. Legal, interessante. Ainda sobre o tema, alguns termos muito específicos são citados, tais como os RAG, Prompt Engineering, Prompt Tuner e Fine Tuner. O que significa esses termos que parecem coisas de outro mundo? E quais são as principais vantagens e desvantagens entre eles? Sim. Quando a gente fala de LLMs, evoluiu tanto nos últimos anos, né? De um ano para cá, houve uma evolução assim, significativa, tá? Em como as arquiteturas são desenvolvidas e as estratégias para ter a melhor resposta, tá? E aí, falando de LLM, o LLM por si só, ele não é capaz de gerar muitas das atividades e dos resultados que a gente espera e precisa. Então, quando a gente está falando de algo corporativo, né, um cenário corporativo em escala, muitas vezes você tem que usar de outras técnicas ou combinar outras técnicas com esses LLMs. Quando a gente fala do RAG, é uma arquitetura que o significado dele, né? Retrieval Augmented Generation, que é você enriquecer o contexto. Então, é uma técnica avançada de IA generativa de arquitetura, onde você enriquece o contexto com o dado que você deseja. Então, se eu tenho um dado atualizado constantemente, eu preciso que a inferência, o resultado da resposta do LLM reflita essa atualização e reflita exatamente o cenário que eu quero, né? Se eu estou falando de um banco, eu quero o cenário de resposta seja adequado e aderente àquele meu contexto. Se eu estou falando de termos jurídicos, eu quero que seja aderente àquilo, não algo abrangente e genérico, eu vou usar essa arquitetura. O fine tuning, em contrapartida, a principal vantagem dele é que você ajusta as probabilidades, os outputs probabilísticos, né, as camadas de saída do modelo, a ponto de você ter um modelo muito específico para aquela tarefa. Ele vai exigir recursos computacionais maiores, mas ele vai ser específico para desempenhar aquela atividade, tá? Então, por exemplo, detecção de doenças, determinadas doenças. Então, você pode ter uma modalidade de doença ali, onde você vai pegar um modelo base, um Llama 270B, por exemplo, e fazer o processo de fine-tuning para ele ser específico para responder aquelas tarefas, tá? Legal, muito interessante. Sobre a IA sobre a IA generativa ainda, ela vai eliminar o aprendizado de máquina tradicional? Não. Não? Não. Essa é uma das perguntas que eu mais recebo, assim. Uma não aniquila a outra, tá? Assim como o Deep Learning não aniquilou o Machine Learning, e continua coexistindo, a IA generativa não vai matar, aniquilar o Machine Learning, justamente pela natureza dos algoritmos, tá? Quando eu quero fazer uma predição de bolsa de valores, quero algo mais determinístico, eu não vou usar IA generativa, tá? Não é própria para isso. Se eu quero prever um valor, se eu quero fazer um processamento matemático, né, que exige um reasoning muito específico, eu iria para um machine learning, uma arquitetura específica de deep learning, tá, para isso. Aí a generativa em contrapartida é muito mais quando eu quero gerar conteúdo, fazer processamento de linguagem natural, que envolve ali algo mais generativo, por assim dizer, né? Não é determinístico, mas probabilístico. Então essa que é a grande diferença.
Pegando esse gancho do tema anterior ali, Jorge, Guilherme, me parece, tá, e falo com alguém muito iniciante no assunto, né, mas a gente está nos desafiando em alguns projetos na própria instituição. É correto quase que afirmar que em projetos com IA quase que se usa mais de uma solução, uma alternativa para chegar no resultado. Eu vejo algumas experiências que a gente teve, né? A gente precisou, né, para chegar a um nível de calibração, chegar no ponto ótimo, utilizar mais de um algoritmo ou soluções para chegar, né, entregar aquilo que a gente buscava. E o outro ponto que eu vejo, hoje a gente pega para pesquisar sobre ferramentas, né, tanto de desenvolvimento, ferramentas para uso pessoal, né? Hoje tem muitas plataformas, inclusive criando no mercado plataformas comerciais que ele traz esse compilado, né, desses mundos que tu falou. Como que hoje a gente faz digamos, a validação dessas ferramentas, né? Eu tive baixando algumas, confesso para ti que tu fica até com medo de utilizar, porque tem umas que é assustador, assim, tem um compilado de mecanismos ali, né? Essa parte de governança, de métricas, é muito importante no ciclo de vida de uma solução, tá? E quando a gente fala específico de IA generativa, eu tenho um arcabouço de métricas de avaliação que até para a gente que está no meio, que trabalha com isso, é confuso. Você vai falar de sumarização, Rouge, Cosine Similarity, Meteor, em Blue, tem muitas outras ali. Aí você olha, combina assim, o que de fato faz sentido, né, avaliar. E o que eu tenho visto de evolução é um condensado do que é mais relevante, e isso sendo entregue para o usuário cada vez mais low-code, no-code, embarcado. E essa combinação, seja do Deep Learning, do Machine Learning com IA generativa, isso sempre vai acontecer, justamente pela natureza da problemática e dos algoritmos, do que a gente quer resolver. Então, se eu quero um reason, alguma coisa, eu posso, inclusive, lançar a mão ali de uma técnica de auto-AI simples de experimentação e depois investir no que eu quero de resposta, em algo mais humanizado, né? Do retorno que esse algoritmo me traz. Mas, de todo modo, eu preciso validar. Eu preciso garantir que eu estou seguindo, né, as melhores práticas, que eu tenho os guardrails, estou criando algo que não vai ferir nada, principalmente em indústrias que são sensíveis à regulamentação, né? Eu não estou ferindo nenhuma norma, nenhuma legislação. Então, ter, do ponto de vista prático de desenvolvimento, todo esse processo do ciclo de vida, levando em consideração e relevância também a validação, é muito importante, tá? Eu utilizaria o que é principal, não tem necessidade de usar todo o arcabouço, né, que até para a gente isso é confuso, mas eu investiria tempo nisso, tá? Nessas avaliações. Legal. Jorge, e para as empresas, assim, a gente vê que hoje a IA é uma ferramenta muito interessante, como um diferencial estratégico, né? Para as empresas, como que você vê o uso da IA, a tendência com relação a isso? Tem um hype muito grande, tá, professor? Tem um hype muito grande hoje em torno da IA generativa. A gente brinca, né, que é importante que... Esse hype é importante, porque é com esse hype que se gera investimentos, né, que gera um engajamento das empresas para investir e trabalhar nisso. Só que a gente tem que tomar muito cuidado com esse hype, porque tem muitas empresas, muitas condições do que eu já vi, que a empresa não está trabalhando na base, no fundamento, que é a qualidade do dado, como você faz essa ingestão, todo o processo de governança que a gente está abordando aqui, e ela já quer ir para a IA generativa. Ela não tem nem experiência ainda com o básico, e ela já está querendo incorporar na generativa, porque todo mundo fala de IA generativa. Então, antes da gente pensar na tecnologia, a gente tem que ver que problema a gente quer resolver, para depois sim adotar a tecnologia adequada, né, para resolver esse problema. Perfeito, já que o nosso podcast, né, para os alunos também, né, e para os alunos, para os nossos alunos, a gente vê quando o professor coloca lá um probleminha de um algoritmo, né, para o aluno resolver, o aluno vai lá, né, joga no GPT, e aí tem a resposta, né, e aí quando, né, for interrogado sobre,
né, não consegue responder. Então, como que você vê o uso por exemplo, da IA, né, generativa no sentido de auxiliar como ferramenta de aprendizagem, como foi falado, mas da importância também de entender o que está acontecendo ali? Excelente pergunta, professor. Assim, eu tenho adotado isso como um moto na minha carreira, na minha vida profissional, tá? E volto àquela pergunta da formação e tal, porque isso é importante. Como você estuda, como você aprende as coisas. Eu não aprendo porque eu vou executar algo. Não vou ser mero executor. Eu quero entender como as coisas funcionam. Você não precisa ser um expert, mas meramente entender como aquele algoritmo funciona, qual que é o atributo matemático, estatístico, é importante, porque dada uma condição, você vai falar assim, beleza, para esse problema, esse algoritmo, essas condições aqui, essas validações são importantes para me dar o resultado que eu quero. O que se tem visto muito, e agora com o ChatGPT mais ainda, é que as pessoas têm se tornado cada dia mais meros executores. Eu jogo lá, eu tenho a resposta, é isso que eu quero, resolver o problema, eu vou tirar 10, beleza, vou continuar com isso. E, de fato, ela não está contribuindo com a formação, com o aprendizado dela mesma. Né? Porque isso não vai, em um cenário real, um cenário complexo, isso não vai te dar o conhecimento necessário. Né? Até pegando esse gancho, né, da formação, hoje o mercado, pela grande demanda que tem de profissionais, né, ele acaba acelerando alguns processos de formação. Né? Isso é natural, a gente tem que conviver com isso, adaptando. Né? A gente, isso que tu fala muito a questão compreensão, né, de cada algoritmo. Né? Daqui a pouco tu pode chegar na melhor solução, mas quando tu for empregar na tua profissão, daqui a pouco tu não descobriu como que tu ganha performance, como tu consome, né, o recurso computacional de uma forma adequada, né? E daqui a pouco tu está utilizando um algoritmo lá que está acabando com todo o teu recurso computacional, né? E isso é crítico, né? Quer dizer, ele funciona, ele vai chegar no resultado, mas ele vai consumir todo o teu recurso computacional porque pediu para a IA gerar um código, ela gerou um código. Ele funciona? Tá certo, mas talvez ele não está cientificamente da forma otimizada, que é o que tu aprende na tua formação curricular. Né? Exato. E a gente falou de forma bem superficial aqui, né? Quando a gente fala da arquitetura de RAG, que você citou, do fine-tuning, existem muitas técnicas embutidas ali de otimização, de você gerar o melhor resultado. Né, técnicas de RAG, técnicas de embedding, representação vetorial, de metadados, de enriquecimento, que são operações que otimizam o resultado no final. Né? Mas se você é um mero executor, se você não tenta entender, compreender como que essas coisas funcionam, você não chega nem a buscar informação sobre isso. Né? Você vai lá, consulta no ChatGPT, gera o resultado, porque o seu objetivo é gerar uma tarefa. Né? E o perigo disso é a informação incorreta. Né? Daqui a pouco tu está até saindo um pouco da questão de codificação, mas de estudo mesmo, né? Daqui a pouco ele está trazendo uma informação desatualizada, que não é mais aquilo. Né? A gente sai da área técnica, a gente vai para a área da saúde, a área jurídica, né, que muda leis, né, a todo momento. Daqui a pouco está estudando de uma forma errada, né? Está se formando baseado num retorno de uma IA, e não que a informação que a IA está te dando está errada, mas a forma como você perguntou para a IA, ela te deu uma informação equivocada, né? Sim, ela pode alucinar também, que é um termo que a gente usa bastante, né? Ela gera uma resposta, mas não necessariamente está correta, né? Então tem que tomar muito cuidado com isso. E ainda falando sobre os riscos, os impactos sobre a IA da sociedade, qual a sua opinião? Tem aquela teoria da conspiração, a IA vai acabar com o mundo. Qual a sua opinião sobre isso? Olha, eu vou falar para vocês o que eu repeti hoje no Lab, tá? O ChatGPT, o LLM, ele não é inteligente. Ele tem uma capacidade super-humana de indexar a informação, mas ele é muito burro ainda, tá? O que ele faz é prever a próxima palavra. É basicamente isso que os LLMs fazem, tá? Ele não tem uma capacidade cognitiva super-humana que vai substituir todos os humanos ou que vai se virar contra os humanos. Eu acho que para a gente vai demorar muito tempo ainda para a gente ter
algo, e eu não falo isso por mim, tá? Eu estou falando das sumidades na área, como Ian LeCun e outros pesquisadores que falam muito abordam muito esse tema que você trouxe aqui, que é, a gente ainda não tem algo capaz de ter inteligência de um gato doméstico. Né? Para a gente ter a capacidade super-humana, de você ter máquina substituindo e se virando contra o ser humano, como Hollywood prega, vai demorar muito tempo ainda. Tá? E eu não vejo isso acontecer. A minha resposta é essa. Não acho que isso vai acontecer. Para finalizarmos, qual é o futuro da IA? O que tu vê lá para 50, 60 anos da IA? Eu vejo, assim, a curto prazo, 50 anos é bastante tempo. Bastante. É bastante tempo. Muita coisa pode acontecer, inclusive a IA se virar contra o ser humano. Never say never, né? Mas o que eu posso dizer nos próximos 10 anos, e isso tem se tornado a tendência, você vê nos anúncios das grandes empresas, é tornar a IA um agente cada dia mais inteligente. Um companion, como eles chamam, né? Que é a IA, ela saber tudo sobre você a ponto de ela ser uma versão de você, te auxiliar em tudo que for necessário, te dar recomendações. Então, o que eu vejo que está acontecendo é isso, essa tendência de criar modelos e sistemas cada dia mais inteligentes a ponto dele ser o seu agente que sabe tudo sobre você como ninguém mais sabe e te ajudar em todos os processos da sua vida, todos, sem exceção. Tá? Eu achei muito importante as duas perguntas, muito bem formadas, né? E eu vejo que a gente vive os dois pesos, né, sobre IA. Por um lado, né, a gente olha assim, principalmente locais isolados, né, que hoje com algumas soluções que estão sendo colocadas até de uma forma, uma ação comunitária com próprias antenas como Starlink, né, que chegam em regiões remotas, né, e às vezes ali você não tem o auxílio médico, né, disponível, né, e aí daqui a pouco você tem uma capacidade computacional que ela pode salvar vidas, né, numa situação de risco. Por outro lado, né, você que tem uma trajetória, né, na indústria automotiva, passou pela indústria aeronáutica, passou pela experiência numa questão de serviços, né, a gente vê muito essa inquietação da população no modo geral, né. Pega ali ramo agrícola, né, hoje eu tenho uma capacidade, né, numa máquina, ela fazer o serviço de forma autônoma, né, um veículo, né, vai chegar um ponto, e aí eu acredito que não seja os 50 anos, né, muito já vem isso já trazendo que não vai fazer mais sentido tu ter um carro próprio, né, tu vai locar aquele carro como tu loca um patinete elétrico ali, hoje nas cidades, e você entra e tem um carro autônomo e te leva, né. Esse contraponto dos dois mundos, né, sobre as profissões, né, muita gente muito preocupado, né, sobre isso, né, isso vai não dominar o mundo, mas vai substituir algumas áreas, né. A minha opinião, já antes de passar a palavra, eu acho que algumas áreas são inevitáveis, já vem se mostrando isso, né, mas como que tu vê, assim, não ter colocando, né, um aperto, mas quais as áreas que tu vê assim que serão as mais impactadas, assim, pelo menos no mundo que tu, nessa tua trajetória que tu, né, tu teve ali diretamente, né, ligado, né? Eu diria, por exemplo, motorista de aplicativo, motorista no geral. Você abordou isso, eu acho que da minha trajetória me faz lembrar muito tanto do projeto de carro autônomo, né, que hoje já é uma realidade, então você vai a cidades como São Francisco, você citou, tem o Waymo lá, que ele opera, uma oferta semelhante ao Uber, mas sem motorista. Então, cidades mais evoluídas já têm isso funcional em escala, né? Carros voadores também, a Embraer tem projetos de carros voadores, ela tem uma lista, um booking enorme de carros que serão operados de forma Amazon entrega, né? Sim, exatamente. Então, essas profissões que eram naturalmente convencionais,
motorista, contador, corretor de imóveis. Então, se reduz o escopo, tá? Não substituía, mas são algumas das profissões que eu tenho em mente que eu vejo que daqui a 10 anos não faria o menor sentido. Tá? Perfeito. É importante destacar que o Jorge estava participando, capacitando os alunos, né, do Hackathon, do projeto do Hackathon, né, uma turma de manhã e uma tarde, e aí a gente convidou, né, para vir aqui falar um pouquinho para nós de IA. Alguma dúvida mais? Não, isso, só agradecer aí pela iniciativa, Guilherme, dos alunos aí, agradecer a oportunidade do curso. É o primeiro, né, professor? Exatamente, o primeiro de vários aí que, né, vamos que a gente fazer uma que história aí, então, né? Legal. Foguete, né? Isso mesmo. Eu acho que tudo que a gente pode agregar conhecimento e aprender, né? Eu acho que ter a oportunidade de ter o Jorge aí tendo uma trajetória, né, aí nesse assunto que é o IA, né? Eu acho que é uma oportunidade ímpar, né? E muito oportuno aí a gente debater, né? A gente podia passar aí o dia inteiro aí conversando, tirando dúvidas, né? Mas eu acho que vai ter várias oportunidades aí de a gente conversar. Quero agradecer então imensamente ao senhor Jorge, ao Alessandro e o apoio do professor Sandro pela realização desse podcast. Quero também agradecer você, ouvinte, você, estudante, por estar nos ouvindo, olhando esse podcast maravilhoso. Então, esse foi nosso podcast, primeiro podcast dos cursos de Ciências da Computação e Sistemas da Informação. Até mais.